Bom, bom dia a todos. Trazemos aqui um resultado muito animador, estamos muito felizes com o momento que estamos vivendo na nossa empresa. Além do mercado de computador pujante, que eu vou explicar um pouco mais, estamos numa fase de definição estratégica da empresa. Estamos com 8 semanas já num projeto com a consultoria McKinsey de definição estratégica para os próximos 5 anos. Estamos muito felizes com os resultados, estamos muito seguros no caminho que traçamos há 3 anos e que vamos aperfeiçoar para os próximos 5 anos, que começam a dar os primeiros resultados. Então, gostaria de contar um pouquinho de como foi esse trimestre e o que está acontecendo no nosso mercado. Pode passar para a próxima, por favor. Então, o bom desempenho nas vendas, vem aí com 22,2% a mais em computadores, muito concentrado no varejo. Muito concentrado no varejo, é importante dizer isso. Porque as vendas corporativas, e principalmente as vendas de governo, que a gente é muito mais forte, a reação vai se dar no quarto trimestre e não no terceiro trimestre, em termos numéricos, que foi onde a pandemia jogou para frente. Mas a pandemia, por outro lado, fez o mercado de varejo bombar. O homeschooling e o home office fez com que o computador deixasse de ser um computador por família, um computador por residência, para voltar a ser um computador pessoal, o verdadeiro PC, como o personal computer, como ele havia sido criado. Então, cada membro da família buscou um computador, porque as crianças, os jovens tinham aulas no mesmo horário, os pais trabalhando em casa, então o número de computadores ele aumentou. No começo da pandemia, até as grandes corporações compraram no varejo computadores, ninguém estava preparado para entregar. Lembra-se que a China estava fechada, estava todo mundo com pouco estoque, Taiwan fechado, todos os centros produtores, a Coreia fechada, todos os centros produtores fechados, então não tinha matéria-prima. O varejo foi aonde todo mundo foi se abastecer, e no terceiro trimestre, então, houve esse boom enorme. A gente pode ver em tablets também, da mesma maneira, um crescimento grande. Nós estávamos fracos em tablets, crescemos muito, mas o mercado cresceu muito. As pessoas olhando para a sua casa, a IoT cresce muito. Eu tenho um número que é sensacional. Um dos maiores varejistas online fez uma promoção de 2 dias, vocês devem saber quem faz promoção de 2 dias, e vendeu 46 mil lâmpadas inteligentes nossas em 2 dias. Uma coisa sem precedentes. E os computadores, então, com uma falta generalizada. Se houvesse mais notebooks no mercado, mais notebooks seriam vendidos. Porque lembra-se que no começo da pandemia todo mundo se retraiu, nós nos retraímos, nós postergamos, nós não sabíamos o que ia acontecer. Cash is king, né, foi a primeira reação. Então postergamos embarques, postergamos tanto. O que chegou no terceiro trimestre foi vendido. E foi vendido já com o dólar correto, né? Então aquelas margens que estavam muito sofridas porque o dólar havia subido, no terceiro trimestre tiveram margens normalizadas com os preços normais de mercado sendo vendidos. E obviamente que a falta ela facilita essa venda no preço correto. Então foi isso que aconteceu no terceiro trimestre. Então retomamos aí receita, tivemos 600 milhões de receita, o lucro cresceu muito com as margens normalizadas, com alguns outros negócios já dando resultado, o EBITDA também cresce, né, de maneira bastante salutar, chegamos a essa margem muito boa de 50 milhões de lucro líquido, 69 milhões de EBITDA. Algumas notícias que aconteceram no trimestre, a Urnas nem foi no trimestre, foi há 2 semanas atrás, finalmente assinamos o contrato de Urnas, então o fornecimento realmente começa no ano que vem. Eu acredito que o TSE vai cumprir o contrato, a ata de registro de preço na sua íntegra, então o projeto está indo muito bem, está de maneira consistente, então as entregas começam muito provavelmente no segundo tri do ano que vem, talvez terceiro, mas mais para o segundo que para o terceiro. A gente lança um celular, esse aqui,
que é o nosso top de linha com a marca Positivo, celular Q20. Esse mesmo varejista que eu citei no Smart Home lança nesses 2 dias de promoção e vende 6 mil desse nosso top em 2 dias, o que foi muito interessante. A categoria de computadores há muito não era avaliada pelo Top of Mind da Folha de São Paulo, Top of Mind, dessa vez é avaliado, a gente fica em terceiro colocado, muito próximo do segundo colocado, o que mostra que a marca é forte, embora onde a gente é forte com a marca Positivo, não é a pirâmide social, não é explorado com todas as nuances dela no Top of Mind, ela é mais para B, porque essa pesquisa não é feita de maneira presencial, mas mesmo assim a gente fica em terceiro lugar, isso nos deixa muito animados com a força da nossa marca. E a gente, pela primeira vez, concorre, tem aí o selo Great Place to Work, que também é interessante para a atração de pessoas. Então essas são as notícias mais importantes do trimestre. Já falei um pouquinho da consultoria que contratamos para a nossa estratégia, que realmente tem dado muito trabalho, mas tem dado muita segurança desse planejamento do futuro. RaaS começa novamente, ele bomba, né, o aluguel de computadores, porque o mercado corporativo ele estava meio parado, ele volta bem no terceiro trimestre, que é também que dá boa margem. Então, nós temos casa inteligente crescendo muito, nós temos computador crescendo muito, smartphone crescendo com os lançamentos e deixando bem, ou seja, a maioria das categorias foi muito bem e isso convergiu para os resultados do trimestre. Podemos ir para a próxima? Só para dizer que desde o começo a gente tomou muito cuidado com o nosso pessoal. Além de participar daquele projeto dos respiradores, a gente teve um cuidado especial com todo mundo. Continuamos em home office, eu continuo em casa trabalhando. Quase a totalidade da área administrativa da empresa continua em casa, salvo algumas exceções. Curitiba ainda continua ruim, mas as fábricas conseguiram, pela proteção toda, pela adoção toda das medidas que tomamos, continuamos trabalhando sem interrupção, o que foi muito bom. E aí o selo Great Place to Work, que a gente já comentou anteriormente. Podemos ir para a próxima? Então, do Top of Mind, já comentei, né? Ficamos ali no terceiro colocado com 10%, ficamos muito felizes com isso. Podemos passar? Já comentei. Os lançamentos, né, que eu comentei, adiantei as notícias aqui da apresentação, falei do Q20, que é esse cara com 128 GB de memória, 3 câmaras atrás, né, e ele é vendido a 899,999. Então a gente conseguiu colocar no preço certo, e com a alta do dólar, muita gente saiu desta faixa ali do abaixo de R$1.000, que é uma faixa muito vendida ali perto dos R$1.000, então ele entra muito bem no mercado. E eu falei um pouquinho do sucesso da casa inteligente, fora aí o sucesso enorme do computador, do homeschooling, do home office, por causa das pessoas mais em casa, prestando atenção na sua casa, entrando muito bem. O controle remoto universal, né, que você controla do smartphone, também foi muito bem vendido nos 2 dias, ou seja, todos os produtos foram muito bem vendidos. Eu acho que é uma categoria informação, e a gente acha que ela vai, nos próximos anos, nos dar ainda muito boas notícias. Podemos passar? Então, falando um pouquinho da indústria como um todo, né? Então, o mercado de PCs bombando, o computador deixa de ser um por casa para ser pessoal. Se essa é uma tendência que veio para ficar ou não, o tempo dirá. Tudo indica que o mercado não vai ser do tamanho que era, vai ser maior. Mas a gente não sabe ainda o quanto maior, né? Então foi 1,6 milhões de unidades no terceiro TRI, 10% maior que 2019, né? Mas dá para ver claramente que o varejo é que cresceu, instituições públicas caíram e o corporativo caiu por causa da pandemia. Mas a gente acredita que essa reação começou e a gente já vai ter resultados bastante animadores nessas duas categorias no quarto TRI. O nosso share é um pouco menor, justamente porque a gente é muito forte em instituições públicas e essas caíram muito. A gente esperava ter muito mais entrega do que teve, mas essas entregas já estão acontecendo no quarto TRI. E a gente continua muito forte aí nos computadores mais baratos, onde a nossa marca
é muito forte, e a gente continua liderando. Aí o share of voice que a gente mede, ele foi muito forte para a gente ao longo dos últimos meses, né? Nós estamos muito bem, com uma participação muito significativa em todos os segmentos, tanto na marca Positivo quanto na marca Vai. O mercado de celulares, nós crescemos em celulares porque a gente entra muito bem com essa nova categoria ali no 999, mesmo nas categorias de entrada, os preços se deslocam, então mais gente não pode comprar um celular mais evoluído, passa a comprar o entry level e compra o nosso, então, e opta pelo smartphone. Feature phone é muito vendido nas lojas presenciais, então está recuperando agora, mas até voltar as pessoas consumirem em loja, é o público classe D e E, então ele sofre mais e o smartphone cresce. E a gente vai bem aí, perde um pouco de market share em relação ao período do ano passado, que teve uma grande entrega para alguns clientes corporativos de smartphone que bagunçou um pouquinho esse market share, mas estamos indo muito bem no varejo e com uma posição muito sólida no entre e quase mid aí, que é esse 899999. Podemos passar? Então, o que eu queria falar do mercado era mais ou menos isso. Deixo aberto para perguntas depois, o que ficar de dúvida, o que eu não tenho esclarecido. Passo para o Caio. Caio é o nosso novo CFO, que vai contar um pouquinho sobre os destaques financeiros da empresa. Perfeito, obrigado, Hélio. Vamos lá. Bom, bastante coisa o Hélio já mencionou, né? Falando um pouquinho aqui no próximo slide, por favor, se puderem voltar à apresentação, sobre crescimento da receita bruta, né? Então, aqui a gente percebe claramente, né, um efeito mix em relação ao ano passado. Em relação ao produto, notebooks, tablets e dispositivo casa inteligente, como já foi mencionado, eles aumentaram a participação na receita, enquanto houve queda em desktops, celulares e servidores. E também em termos de mix de canal, também já foi ressaltado, né, varejo, né, representou 73% dos produtos vendidos nesse trimestre, né, enquanto corporativo e instituições públicas apresentam, na verdade, uma queda, mas um passo de recuperação um pouco mais lento, que deve, na verdade, né, voltar a ter um bom desempenho a partir dos próximos meses, do quarto trimestre. Se a gente for para o próximo, falando um pouquinho agora de despesas operacionais e resultado financeiro, a gente vê aqui que as despesas comerciais elas totalizaram 81 milhões, né, representando 15,5% da receita líquida, isso é um aumento de 2 pontos percentuais, e isso é motivado principalmente por uma receita no varejo, né, que é um segmento que gera proporcionalmente maiores despesas com marketing. Né. Outro item de destaque, né, em função da pandemia, os fretes também estão mais caros, né, agora no terceiro trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, isso também contribui para esse aumento das despesas comerciais como um todo. Em revanche, no caso do G&A, né, as despesas administrativas e gerais, né, nós tivemos 22 milhões, né, e isso representou 4,2% da receita líquida, com uma redução de quase 1 ponto percentual. Né. Isso é principalmente fruto de um forte controle de custo fixo, que está sendo promovido no período pela companhia, né, como parte também das medidas de combate à pandemia. Né. Outro destaque importante, né, resultado financeiro, a gente reverte um prejuízo de 10 milhões, né, para um resultado positivo de 7,6 milhões. Isso é a combinação de redução de 13% das despesas financeiras, né, com a queda, basicamente, da taxa básica de juros, né, da Selic, e também um ganho de variação cambial de 23 milhões. Aqui é devido à nossa adequada gestão de proteção cambial dos insumos comprados pela companhia em moeda forte, no bojo da forte alta de dólar no período, né, no terceiro trimestre. Se formos agora para o próximo slide, falando um pouquinho sobre lucro líquido e EBITDA ajustado, né? Nós tivemos, né, como o Hélio também já mencionou nos destaques, né, um lucro líquido bastante forte, 50 milhões no trimestre, uma margem líquida de 9,6%, e o EBITDA ajustado, né, considerando o efeito caixa líquido do RED na matéria-prima, né, ele foi de 69 milhões, a margem EBITDA de 13,2%, um ganho bastante expressivo de 5,7 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Se formos agora falar um pouquinho mais da parte financeira pura, né? Próximo slide, por favor, sobre posição de caixa e endividamento, né? Aqui tem bons destaques também, né? A gente teve uma geração de caixa bastante expressiva no terceiro trimestre, que nos levou a uma posição de caixa bastante confortável de 546
milhões de reais, né? E isso, obviamente, se traduziu numa dívida líquida mais baixa, né? Com um múltiplo de endividamento também bastante bom, né? 1,3 vezes, né? A gente reduz significativamente o nosso múltiplo, que no quarto trimestre, né, do ano passado era de 1,8 vezes. Né? E temos aqui também, né, como destaque, né, um liability management, que é um programa de gestão de passivos, gestão de dívida, bastante adequado que a gente iniciou aqui na companhia, né, o que está, na verdade, alongando o perfil da dívida, porém não aumentando o custo de captação. A gente está mantendo o mesmo custo, até reduzindo um pouco, né, e utilizando instrumentos, né, de gestão de passivos mais longos, o que faz com que a dívida, a distribuição da dívida no tempo, né, ela melhore o perfil. Né? Então vocês podem ver que no terceiro trimestre, o curto prazo já não é mais 84,5%, ele passa a ser 75,8%. Ainda há bastante trabalho a ser feito, mas é um trabalho contínuo que está dando um bom resultado. Bom, agora nós passamos para a sessão de perguntas e respostas, né, com o encerramento da apresentação, por favor. Quem vai controlar as perguntas? Eu controlo aqui ele. Então nós vamos passar. Vamos lá, já recebemos algumas aqui, eu vou passando. Temos a primeira pergunta feita por Marco Nardini e Eric Huang. Marco Nardini da XP e Eric Huang da Eleven. É a mesma pergunta, na verdade. Ele pede para a gente comentar sobre a tendência das margens para os próximos períodos. Não sei se você quer responder ou quer que eu responda. Pode repetir, por favor? Eles pedem qual é a tendência das margens para os próximos períodos. Essa é a pergunta. Eu entendo que o próximo período seja o quarto trimestre desse ano. Veja, as margens obtidas em computador, elas devem ser mantidas. Devem ser mantidas enquanto houver uma demanda forte por computadores. Isso é uma vantagem para o fornecedor, porque sempre a lei de oferta e procura. A gente acredita que ela seja manutenível no curto prazo, que a gente acha que é por mais alguns trimestres. Existe aí o mix, que deve variar, entrando o governo, entrando outras coisas mais fortes no último trimestre, mas isso é o normal da coisa. E depois entram urnas no ano que vem. Então, as margens, a gente acredita que possam ser mantidas nesses níveis, talvez um pouco abaixo, ao longo dos próximos trimestres. Muito bom. Tem uma segunda pergunta, Hélio, também do Eric Huang da Eleven. Ele diz, podem comentar sobre o volume esperado para o contrato com o TSE em 2021 e 2022? A gente acredita que vai cumprir o contrato inteiro do TSE, né? E esse contrato inteiro, a gente acredita num mix aí ainda não muito firme, mas a gente acredita que 60% será entregue ano que vem e 40% em 2022. Perfeito. Tem mais uma questão agora também, Hélio, do Christian Faria, do Bradesco BBI. Ele diz, podem comentar mais sobre o desempenho dos notebooks? Vocês têm observado um movimento mais direcionado para o aumento do número de computadores por família ou uma renovação dos mesmos? Veja, se mistura renovação com um número maior, né? A gente tem, as pesquisas mostram que muita gente tentou tirar o notebook velho da gaveta, que já não usava há um tempo, e esses notebooks não conseguiram ser usados. Então, eram notebooks que estavam fora de uso. Não é uma renovação do notebook em uso, daquele computador único da casa que está em uso. Esse também foi renovado. Mas a grande explosão se deu no aumento da quantidade de notebooks por residência. Foi isso que aconteceu. Pelo homeschooling e pelo home office. As duas coisas combinadas. Todo mundo em casa e todo mundo trabalhando junto. Perfeito. Ele também questiona em relação ao segmento de celulares, que recuperou bem comparado ao segundo trimestre do mesmo ano, de 20. Né? Acredita em crescimento do segmento para o futuro? Veja,
nós estamos crescendo, o segmento até caiu um pouco. Há uma informatização já generalizada da sociedade, é muito mais reposição do que novos consumidores, né? É um mercado de cerca de 50 milhões de unidades ano no Brasil, é muita coisa para a população brasileira, então é um momento de renovação. Então, quando há coisas interessantes, as coisas são renovadas, e quando há quebra, ou quando há defeito, isso é trocado. Mas nós estamos ganhando porque há uma mudança de perfil. Com o aumento do dólar, aquilo que cabe no bolso das famílias de classe média brasileira, abaixo dos R$1.000, aquele de 599, aquele de 699, onde nós temos um portfólio muito completo, aumentou um pouco. E foi aí que a gente ganhou tração. Muito bem. Temos também mais uma... Não, na verdade não temos mais perguntas. Estamos olhando aqui se tem alguma outra pergunta. Só um instante. Por enquanto não. Bom, pessoal, então, encerrando, queria agradecer a presença de todos, um momento bem importante para a nossa empresa. Eu acho que a gente está no caminho certo da retomada do crescimento, da retomada das margens. O mercado de computador, evidentemente, nos ajudou por essa pujança, mas os outros negócios da empresa começam a dar resultado, o que é muito importante para nós. Então, queria agradecer a todos e nos colocar à disposição, mesmo depois da conferência, para eventuais dúvidas. Muito obrigado. Também reforço a mensagem do Edson. Estamos à disposição para perguntas, todo o time aqui de RI. Obrigado a todos, bom dia.